Salve, salve turma, como é que tá? Boa noite, começando a nossa live aqui, começando o nosso bate-papo da semana, terça-feira de calor infernal no Rio Grande do Sul, pelo menos aqui na região de Porto Alegre, muito calor mesmo. Você que for chegando aí, me diz de onde está falando, como é que tá o tempo por aí, se está muito quente como está aqui. Hoje foi um dia de 40 graus no Rio Grande do Sul, aqui pelo menos na região onde eu moro, e poxa, loucura total. Gente, sejam bem-vindos para quem for chegando. A gravação da aula hoje vai ser ao vivo, a gente vai entregar essa aula ao vivo aí para quem estiver passando pelo perfil, vai poder pegar essa aula de primeira mão. Para quem não estiver passando por aqui, vai ter que ver depois gravado, né? Hoje a gente vai falar sobre metas, como compor metas e quais são os principais erros, né, que acontecem na hora de compor essas metas, na hora de definir as metas, seja para a sua vida, para os seus negócios, para as suas atividades diárias, seja para os seus relacionamentos, para tudo aquilo que exige meta, né? E hoje o papo não vai ser tão pesado, não vai ser tão técnico, não. Hoje a gente vai falar muito sobre concepção de meta, né? E você que for chegando aí vai me dizendo se está ouvindo bem meu som, como é que estão as coisas, para que a gente possa verificar se a gente está se escutando bem, tá? Então, por favor, quem for chegando e puder me dar um alô, se está me ouvindo bem, eu agradeço, para que a gente possa fazer uma gravação de qualidade e ficar na plataforma. Isso vai ser muito bacana. A gente vai, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre meta, e as metas definem comportamentos. Todo mundo que já trabalhou com meta ou trabalha com meta tem alguns desafios, né, e algumas barreiras para poder construir essas metas. E essas metas, na verdade, são objetivos. E hoje a gente vai entender um pouquinho quais são as armadilhas, quais são os desafios na hora de compor meta, né? Então, para quem for chegando aí, se quiser já colocar nos comentários, ou para quem está vendo gravado, qual é o maior desafio de compor uma meta hoje para você no seu trabalho, dentro da sua estrutura de negócio, dentro da sua carreira. Vai ser um prazer a gente poder falar um pouquinho sobre essas ideias. Bom, na aula de hoje a gente vai falar basicamente sobre os erros principais que quem vai constituir uma meta acaba cometendo, quais são os desafios e como sair desses erros, né? Como a gente consegue ultrapassar essas barreiras dos erros aí. Então hoje a gente vai estar falando muito como compor metas, como definir metas, seja para a vida, para os negócios. Então a aula de hoje vai ficar gravada, mas é legal para quem está chegando ao vivo aí que a gente possa ir interagindo, tá? Vou falar primeiramente dos principais erros, né? Os principais erros de meta, qual é o maior desafio de compor uma meta. Nessa aula a gente vai falar muito disso, né? Para a gente poder entender quais são, né, as primeiras barreiras que a gente tem na hora de compor uma meta, né? Então, bora lá para a gente começar aí falando desse processo. Vou abrir meu roteirinho aqui para eu não esquecer nada, de deixar nenhum recado para vocês aqui. Lembrando sempre que essa live é uma live que eu faço todas as terças-feiras, às 20 horas, então você que está chegando aí agora pela primeira vez, já é da casa aí, bom revê-los. Hoje, como a gente vai falar basicamente de metas e como compor essas metas, a gente vai falar muito dos erros na hora de compor essas metas, na hora de fazer as metas, né? Muitas pessoas acabam cometendo alguns erros, e são esses erros que a gente vai tratar hoje na nossa live. E a gente vai pegar os 3 principais erros, aquilo que mais acontece, aquilo que eu mais vi acontecer dentro de empresa, dentro de negócio, nas equipes que eu liderei. Sempre os maiores desafios estão sempre no mesmo lugar, e esse lugar hoje a gente vai tratar aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses erros e definições de meta. Bora lá então, turma? Bora falar dos principais erros? Bom, na hora de compor meta, toda e qualquer meta ela vai exigir de você sempre clareza e objetividade. Para quem está pegando essa aula agora aqui, vai entender e vai reconhecer, por exemplo, algum desses erros que eu vou falar aqui. Hoje a gente vai tratar de 3 erros de meta. Na hora que eu vou compor uma meta, eu preciso fugir desses 3 erros, fugir dessas armadilhas. O primeiro erro é a falta de clareza, a falta de objetividade. Isso parece muito óbvio na hora que a gente fala de metas, mas muitas pessoas e muitas empresas ainda têm muita dificuldade de compor uma meta. E qual é o problema disso, né? Porque quando você não tem uma meta clara, você se engana em relação ao que você está fazendo. Então,
se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você quer emagrecer, se você quer economizar dinheiro, se você quer faturar mais, se você quer reduzir custo, não importa qual o seu objetivo, a meta vai ser literalmente um termômetro para saber se você está indo para o lugar errado. E hoje você vai descobrir, por exemplo, no erro de clareza e objetividade de meta, que esse é o erro que mais se comete. Muitas pessoas falam assim, eu quero melhorar meu faturamento, eu quero emagrecer, eu quero ganhar mais, eu quero viajar para algum lugar. Toda vez que a gente comete esse erro de não ser específico na meta, a gente comete o primeiro pecado na composição de meta, que é literalmente não poder mensurar para onde a gente está indo. Quando a gente coloca o objetivo, por exemplo, se eu quero emagrecer, eu preciso determinar quantos quilos eu quero emagrecer. Hipoteticamente, hoje eu estou com X quilos, eu quero perder 10 quilos em relação a isso. Isso é uma meta clara. Muitas pessoas falam que querem emagrecer simplesmente. Não vão conseguir, porque qualquer emagrecimento, qualquer quilo, qualquer grama que se perca, por exemplo, é um nível de emagrecimento. Então a meta ela tem que ter clareza. A clareza é quanto, em quanto tempo e de que maneira eu pretendo alcançar o objetivo. Então, por exemplo, coisas que a gente pode fazer para começar a fugir disso é definir uma meta cheia. Se eu quero reduzir 10 quilos, eu defino que são 10 quilos. E aqui na sequência a gente vai entender como é que a gente constrói essa chegada. Até porque a gente precisa mensurar, por exemplo, se isso que a gente está imaginando de meta ideal, ela realmente é tangível. O segundo erro mais comum que as pessoas cometem na hora de compor as suas metas é fazer uma meta irrealista ou intangível. O que isso quer dizer, Raul? Quer dizer que as pessoas às vezes colocam meta por colocar. Chuta uma meta extremamente desafiadora, algo que nunca foi atingido. E aqui é um erro que muitos líderes, gestores cometem, que é colocar uma meta inatingível. E aqui é um primeiro pecado dentro de gestão que não se pode cometer. Uma meta irrealista é uma meta que vai te desmotivar. É uma meta que não vai te manter no foco de atingi-la. E uma meta intangível é aquilo que você não consegue medir. Então, se você quer economizar, se você quer ganhar mais, se você quer faturar mais, você precisa ser objetivo e direto. Quanto e em quanto tempo. Depois que você define isso, verifique se esse número, essa meta, esse alvo realmente é tangível. Você já atingiu alguma vez? Você sabe como chegar lá, o que precisa de investimento? Porque se você colocar uma meta que vai desmotivar a sua equipe, vai desmotivar você, vai ser algo inatingível, você percebe que a meta já nasce morta? Ela já nasce sem nenhum engajamento? E este é o maior perigo que se tem quando se é líder, quando se coloca uma meta que ninguém vai atingir. E colocar meta por colocar é um dos maiores erros de qualquer gestor, qualquer empreendedor, qualquer empresário. Então o primeiro erro que a gente tem que fugir eu não posso ter uma meta genérica, eu tenho que ter uma meta objetiva, ponto. O segundo erro que eu tenho que fugir eu preciso definir metas tangíveis, que eu possa medir e que eu possa alcançar. Mesmo que eu não esteja alcançando hoje, existe um caminho para qualquer tipo de meta, existe um caminho para se atingir. A gente vai falar um pouquinho como construir esse caminho aqui. E o terceiro erro que a gente precisa fugir na hora de compor uma meta é não acompanhar aquilo que a gente definiu de direcionamento, de conquistas, e não ajustar. E aqui eu quero quebrar uma crença sobre metas. Meta não é um alvo fixo. Meta pode sim ser um alvo móvel. A excelência é um alvo móvel. Vou imaginar que você define uma meta, quero crescer R$1 milhão esse ano em faturamento. A partir dessa meta, você nunca atingiu, então mas você tem um caminho, você tem um processo que lhe faz acreditar que vai chegar nesse 1 milhão. Legal. Então você definiu uma meta de R$1 milhão de faturamento a mais e você consegue ir medindo essa meta. No meio do caminho, você descobriu que essa meta não era tão atingível assim. É justo com as pessoas que estão ouvindo essa meta que você ajuste, desde que essa descoberta seja algo que você não poderia ter mensurado e não poderia ter corrigido antes. Por quê? Porque a meta ela vai definir uma coisa aqui, um requisito bem importante. Meta define comportamento. Aquilo que você decidiu para a sua vida, aquilo que você decidiu para o seu negócio, aquilo que você decidiu para a sua carreira, vai moldar o teu comportamento. Meta define comportamento. Por exemplo, se você quer emagrecer, você vai naturalmente mudar o seu comportamento atual. Você vai aumentar o seu exercício, vai passar a fazer exercício físico. Você vai moldar ou compor uma alimentação aderente ao seu momento, ao seu objetivo de emagrecer.
você vai verificar o seu comportamento, o seu sono, toda a sua rotina comportamental, ela muda a partir de uma meta. Então, por isso que eu digo que meta define comportamento. Quando a gente traz isso para dentro dos negócios, para dentro da empresa, para dentro da tua carreira, se você hoje está numa posição e quer ser promovido, naturalmente o seu comportamento em direção a esse objetivo vai ter que mudar. Então você precisa acompanhar essas mudanças para ver se está aderente àquilo que você quer como objetivo, como meta. Quer ser promovido, assumir um cargo de liderança, gerência e diretoria. Se você é empreendedor e tem objetivos, metas para a sua empresa, seja aumentar faturamento, seja reduzir custos, seja aumentar margem, melhorar processo, fazer as pessoas ficarem mais engajadas na sua empresa, você definiu alguns comportamentos para atingir essas metas. Então o comportamento, naturalmente, ele é drivado pelas suas metas. Aquilo que você quer e definiu como objetivo vai definir o seu comportamento na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa. Então quando eu falo de ajustar meta, se eu estou indo em direção a uma meta que a gente definiu, e nesse caminho a gente descobre percalços, ou descobre barreiras, ou descobre objetivos diferentes, a gente precisa ajustar a nossa meta. Então a gente não pode ser cabeçudo ou cabeça dura de não entender que quando eu previ a minha meta, quando eu defini a minha meta, eu não tinha um conhecimento X, ou eu não tinha a informação Y. Eu preciso, a partir desse movimento, ajustar minha meta. Então eu vou repetir aqui os 3 erros principais que a gente não pode cometer na hora de compor e planejar nossa meta. O primeiro erro é não ter uma meta com clareza, objetividade. Por exemplo, quanto e em quanto tempo e quem é o dono da ação para atingir essa meta. Então a primeira coisa que a gente define é quanto e quando e quem será o executor para atingir esse objetivo. Então eu preciso ter uma meta clara de tempo, de quantidade e de quem é o dono da ação. Se tiver mais de uma ação, quem são os donos de cada ação para atingir essa meta. Segundo erro que a gente tem que evitar: definir metas que são inalcançáveis, que são metas intangíveis. Inalcançável, quando eu digo, é meta que a gente não tem ideia e só está chutando para provocar a turma. De novo, como eu falei antes, erro que muitos líderes, gerentes, gestores cometem. De colocar uma meta, colocar um objetivo que ninguém nunca atingiu e nunca vai atingir. O que acontece? Desmotiva a turma, a galera não engaja, todo mundo sai fora do processo e todo mundo só está fazendo ou trabalhando para dizer que está trabalhando. E naturalmente as pessoas vão se sentir desmotivadas, com certeza. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você tem uma meta que já sabe que não vai atingir, você concorda que a galera já também vai saber disso? Então definir uma meta precisa ter minimamente racionalidade para dizer assim, é possível. E aqui tem uma dica muito importante que eu uso muito no método Valore, no método de gestão, que é: essa meta que eu vou compor, ela é um preenchimento de lacuna ou é um ajuste de um desencaixe? Qual a diferença dos dois? Toda lacuna de meta você vai precisar compor com alguma coisa, um conhecimento, um investimento. O desencaixe você precisa ajustar um processo. Então, na hora de definir a meta, você precisa estar ligado com isso. E ela precisa ser tangível, então precisa mensurar ela, consegue contar ela. E o terceiro erro que você não pode cometer na hora de compor uma meta, de compor um objetivo para a sua vida, para os seus negócios, para a sua carreira, é não acompanhar e não ajustar a meta. Uma meta não pode ser cravada na pedra. Se durante a jornada da conquista dessa meta você descobrir algo novo, você precisa ajustar essa meta. E aqui eu vou dar algumas dicas de cada erro desses, e você que está chegando aí, quiser falar de onde está me vendo, se já teve esses desafios que eu estou passando aqui com essas metas, vai ser bacana a gente trocar. Porque eu, por exemplo, já tive muitos gerentes, muitos diretores, muitos empresários, que quando você vai falar com eles sobre compor meta, a maioria é um chute. A maioria é um chute. Ou a turma começa a colocar a meta apenas para dizer que tem um desafio absurdo, que só o desafio por si só vai motivar a turma, e esse é um erro grave. Assim como não ter coragem de ajustar uma meta, seja para cima, seja para baixo. Então a gente vai dar agora uma passada prática de alguns ajustes que a gente pode fazer ou reflexões que a gente pode fazer, principalmente para evitar os erros que eu estou falando aqui, né? Então quando a gente tem uma dificuldade de definir metas, de definir com clareza, de definir o objetivo, a gente precisa fazer algumas reflexões. Por exemplo, o que exatamente eu quero dessa meta? O que exatamente eu quero conquistar?
Precisa colocar isso no papel. Precisa colocar isso nas reflexões. O que eu quero? Eu quero ter uma vida mais saudável. Eu quero melhorar minhas vendas. Eu quero reduzir os custos. Eu quero ser promovido. Quero ganhar mais. Eu quero ter um relacionamento meu. O que eu quero? Eu preciso ter ciência disso. Como eu posso medir isso que eu quero? Como eu posso medir que eu estou melhorando a minha saúde? Como eu posso medir que eu estou melhorando as minhas vendas? Como eu posso medir que eu estou melhorando a minha carreira? Como eu posso medir? A terceira dica é viável? Isso que eu estou querendo é viável para a minha vida? É viável para o meu negócio? É viável? Ou seja, tem como? É possível ir por esse caminho? E a quarta é, por que isso é importante? Por que é importante essa meta para mim? Por que é importante esse objetivo para mim? Então essas reflexões vão nos ajudando a ter clareza nas nossas metas. E por que muitas pessoas não conseguem atingir seus objetivos? Porque na hora de gerar os seus sonhos e traduzir isso em um plano, numa meta, as pessoas não entendem aquilo que eu falei. Comportamentos são definidos por metas. Quando eu tenho uma meta confusa, uma meta que não está objetiva, que não está clara, naturalmente todo o meu comportamento, todos os meus processos vão ser confusos. A gente vai se perder nesse processo. E é natural isso acontecer quando você não tem objetividade nas metas, e é isso que a gente está falando. Vai compor uma meta, primeira pergunta, o que exatamente eu quero com isso? O que exatamente eu quero? E você pode fazer para você, pode fazer para o seu chefe, pode fazer na sua empresa. O que a gente quer com essa meta? A segunda coisa é como eu posso medir isso? Se eu definir algo que eu quero, se eu vi que aquilo é importante para mim, como eu posso medir? É possível medir isso que eu estou querendo? Se sim, como eu vou medir? Outra pergunta, é viável? Por que isso é importante? E qual o prazo para alcançar essa meta? Então, nesse sentido, é assim que a gente vai construindo uma clareza nas nossas metas, na sua vida, nos seus negócios, na sua empresa, nas suas vendas, no que você quiser. Definir o que precisa conquistar alguma coisa para ter clareza nas suas metas. E de novo, meta não é uma palavra bonita. Meta não é uma palavra que se fala só em empresa. Meta é objetivo. Se você tem sonho e não tem meta, você vai ficar nesse limbo a vida toda. Não tem jeito. Se você tem uma empresa e precisa lucrar, precisa vender mais, precisa reduzir custos, precisa definir metas. E metas vão definir comportamentos. E a partir desse entendimento que a gente começa a ter clareza de como compor uma meta. E não importa se você nunca fez uma meta. Se você seguir exatamente o que eu estou falando aqui, você vai ter tranquilidade para entender como compor uma meta. Então, quero ter uma meta com clareza? Eu preciso responder. Para que eu preciso disso? Quer ter clareza e objetividade? Como eu posso medir? É viável? Por que isso é importante? E qual o prazo eu consigo aceitar para atingir esse objetivo? Raul, eu não sei responder tudo isso. Você tem que escrever e buscar responder. E buscar responder. Quer emagrecer 10 quilos? Legal. Isso é exatamente isso que você quer? É o que eu quero. Quero estar mais magro. Legal. Como eu posso medir? Simples. Sobe na balança e vê. Tem 90 quilos, baixou para 85, perdeu 5 quilos. Faltam mais 5. Percebe que dá para mensurar? Beleza. É viável? É viável? Sim, claro que é viável. Todo mundo pode emagrecer. Desde que tenha um acompanhamento profissional, faça sentido para a sua vida. Beleza. Por que isso é importante? No questão de peso, pode ser estética, pode ser por questão de saúde, pode ser por vaidade, não importa, mas é importante. Respondeu sim. Qual o prazo? Beleza, para eu perder 10 quilos, qual o prazo eu preciso para isso? Para eu faturar 1 milhão a mais na empresa, qual o prazo? Para eu reduzir custo, para eu economizar um dinheiro para viajar, qual o prazo? Esse prazo vai definir o teu comportamento. Metas definem comportamentos. Se você quiser emagrecer e definir o que é a sua meta, você vai ter um comportamento em direção a isso. Se você quer ganhar mais, se você quer ser promovido, se você quer reduzir custo, quer vender mais, você terá uma meta, você terá um comportamento em direção a isso. Então você precisa estar claro na sua cabeça que esse é o primeiro exercício que precisa ser feito. O segundo exercício, na hora de definir meta, você precisa se perguntar, essa meta é desafiadora? É possível com os recursos que eu tenho? E aqui é uma coisa que eu compartilho muito com líderes, com gestores, com empresários. Não adianta colocar uma meta apenas para deixar todo mundo apavorado com o número. Não adianta se colocar uma meta pessoal que você sabe que não tem recurso para atingir. E não adianta também se enganar que se você não precisar aprender para atingir seu objetivo, você não vai entender que aquela meta está desafiando. Vou dar um exemplo. Tudo que você quer na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, se você não atingiu ainda,
É por uma resposta simples. Porque você não sabe como. Eu vou repetir. Se você tem um sonho, tem uma meta e não atingiu ainda, é porque você não sabe como. Porque se você soubesse como, a lógica diz que você já teria conquistado essa meta. Concorda comigo? Numa empresa, quero reduzir meus custos em 10%. Colocou essa meta, 10% em um ano. Em um ano eu quero reduzir meus custos. Primeira pergunta, por que você não reduziu ainda? A resposta óbvia é, porque eu não sei. Nessa descoberta, você vai tendo clareza o que precisa mexer. Então, quando você coloca uma meta irrealista, que você chuta, você desanima as pessoas. Você desmotiva. Você não vai engajar a galera. Então, se você é líder, por exemplo, ou gestor, empresário, não adianta colocar uma meta apenas de boa, de sacanagem, ou chutar um número e achar que a galera vai buscar. Raul, eu já fiz isso, já chutei um número e a turma me entregou o número. Legal, você chutou de maneira empírica. E quem diz que esse número não poderia ser o dobro, o triplo? Se você tem método para fazer isso, você teria atingido um resultado muito melhor. Então, essa concepção, a segunda dica, esse segundo erro, para como eu pulo esse segundo erro, é: se você vai compor uma meta, vai compor um objetivo, seja realista e se coloque um desafio. E o desafio está sempre no campo do conhecimento. O que eu preciso saber que eu não sei ainda para conquistar essa meta que eu me coloquei? O que você não sabe? O que você não fez? O que você ainda não compôs na sua vida para atingir uma meta maior do que você está conquistando hoje? Essa é uma reflexão inteligente na hora de compor uma meta. E não adianta chutar um número sem ter a capacidade de alcançá-lo, porque senão você desmotiva. E eu vou falar na sequência como é que eu vou compondo esse número, às vezes, para gerar essa descoberta. Porque às vezes, realmente, a gente não tem dados o suficiente, ou não tem experiência suficiente para compor uma meta de maneira realista. Então, a partir da onde a gente faz essa composição de meta, eu vou explicar aqui na sequência. E a terceira reflexão, para a gente não cometer o erro das metas, os erros mais comuns, que é não acompanhar e não ajustar uma meta, vou te dar uma dica prática. No momento que você começa a registrar as suas conquistas na direção dessa meta, então você definiu que vai emagrecer, definiu que vai reduzir custo, definiu que vai economizar dinheiro para viajar, definiu que vai vender mais, legal, então você disse quanto em cada tema desse: vou emagrecer 10 quilos, vou viajar até o final do ano para a Europa, vou economizar 500 mil até o final do ano, definiu meta e tempo. E aí, você viu que isso é tangível, você tem caminhos para isso, já descobriu qual conhecimento ou qual atividade você não faz hoje que vai passar a fazer para bater essa meta. E nesse processo, você se colocou agora numa posição de entrar em ação. De novo, meta define comportamento. Se você definir uma meta, o seu comportamento, sua mentalidade tem que ir nessa direção. E qual é o terceiro erro que as pessoas cometem na hora de compor uma meta? Não acompanhar e não ajustar. Não ajustar a meta. Vamos lá. Ponto importante mais para a galera que vende aí, né? A galera que é da prospecção da venda. Definir que eu vou vender X por mês, ou X por dia, ou X por ano. Baseado no meu histórico, eu me coloquei um desafio de 10%, sei que eu vou ter que fazer mais visitas, ou melhorar minha taxa de conversão, ajustar meu preço, definir aonde eu vou fazer esse ganho acontecer. Definir qual conhecimento eu preciso trabalhar. E aí no meio desse processo eu vou descobrindo outras coisas na hora de executar minha meta, meu plano de ação. O plano de ação a gente vai falar, eu já falou algumas vezes aqui como é que se compõe o plano de ação. Vai ficar para outra aula. Nessa aula a gente vai falar como se compõe meta e como foge dos 3 principais erros. Então eu descobri durante a jornada da minha conquista de meta coisas que eu não sabia. Por exemplo, descobri determinado nicho que paga mais do que outros que eu visitava. Descobri que determinados clientes respondem mais rápido pelo WhatsApp ou respondem de maneira mais objetiva pelo e-mail. Ou tem clientes ainda que preferem ser atendidos pelo telefone ou preferem uma visita presencial. Então tudo isso, no meio do caminho eu fui descobrindo alguns comportamentos ou algumas conexões das minhas vendas que eu não tinha até então. O que eu preciso fazer a partir disso? Olhar para esses dados e ajustar minha meta. Isso vale para dificuldades também. Durante a minha projeção de meta eu percebi o tempo que eu levaria em cima da minha experiência, qual conhecimento eu precisava, tangibilizei isso bem, defini tempo, defini exatamente como medir, defini que era tangível, que era realista a minha meta. Mas durante a jornada aconteceu alguma coisa no governo, aconteceu alguma intempérie do tempo, aconteceu alguma coisa que eu não controlo. O que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar minha meta para a nova realidade.
E esse ajuste de meta, de novo, ele é inteligente. Ele é sinal de inteligência, de consciência. E não é ajustar a meta sem motivo, sem coerência. Se você definiu que vai emagrecer determinados quilos, definiu que vai mudar determinados comportamentos, e alguma coisa te bloqueia, você precisa ajustar a sua meta, em tempo ou em quantidade. Em tempo ou em quantidade. Então, quando eu falo de vendas, talvez quando você descobre algo bom para vender e isso potencializa a sua venda, você tem que ajustar a sua meta para cima. Porque você tinha uma expectativa e a expectativa está sendo superada porque você trouxe uma descoberta que você não tinha até fazer aquela caminhada. Ao contrário, também é verdadeiro. Durante essa jornada de conquistar a sua meta, de conquistar o seu objetivo, o que você percebeu? Tinha uma dificuldade que não foi mapeada. Durante essa descoberta, você percebeu que tinha algo que você não controla, que veio do governo, que veio de fora, alguém veio e mexeu na sua jornada e naturalmente essa meta precisa ser ajustada. Ajustar a meta é sinal de inteligência, seja para cima ou para baixo. Vicente Falcone, que é um dos meus mentores, ele fala uma coisa muito importante, que quando você precisa ajustar uma meta, ela precisa ter coerência, seja para cima quanto para baixo. Lembrando que o erro 2 é eu ter metas que são inatingíveis, ou metas irrealistas. E isso descredibiliza a meta. Isso gera desmotivação. Isso naturalmente traduz um amadorismo. Muitas empresas cometem isso. Muitas pessoas se enganam, que aquela meta é atingível sem recurso, sem entendimento, sem saber para onde estão indo. Então esse erro eu não posso ter nesse nível 2, nesse nível 3. Então se eu tenho uma meta que eu preciso ajustar, seja para cima quanto para baixo, eu preciso ter dados e fatos para isso. Por que eu estou ajustando a minha meta para baixo? Porque eu estou reduzindo a meta do meu time, que era para vender 100 mil por dia, agora eu vou reduzir para 80 mil por dia. Porque nós descobrimos que uma lei, que algum ajuste operacional, algum risco para o negócio precisa mudar e naturalmente isso vai impactar negativamente no resultado do meu time. Eu preciso, enquanto gestor, ajustar isso e combinar com os russos isso. Deixar claro que a gente está ajustando para baixo, não porque eu estou aliviando no meu time, eu estou aliviando a minha meta. Eu estou tornando ela realista e mantendo o nível de desafio. Então esses 3 ajustes, essas 3 reflexões são fundamentais. E nesse terceiro ponto, eu preciso ter acompanhamentos para ter exatamente esses dados para poder fazer os determinados ajustes. Então, por exemplo, se você acompanha o seu peso, a mulherada resolveu emagrecer, ou os homens querem ganhar massa muscular, querem ficar fortão, legal. Você precisa ter na sua balança, as suas medidas, o seu principal indicador. Não concorda? Se você está fazendo um processo para emagrecer, naturalmente o peso do seu corpo é um indicador. O outro é a sua massa, a sua circunferência. Porque você sabe que na hora que você vai movimentando o seu corpo, vai trazendo uma alimentação mais saudável, vai fazendo exercícios, massa gorda por massa magra, vai ocupar menos espaço, mas também o seu peso vai ser impactado. Então são 2 indicadores que você precisa fazer o quê? Todo dia se medir, todo dia se pesar, para poder ver a evolução que você está tendo. Imagina que você se colocou de meta a reduzir 10 quilos em um mês. Deu uma semana, você perdeu 10 quilos. O que você faz com isso? Bateu a sua meta? O que você faz? Tem que descobrir o que levou a você querer perder 10 quilos e uma semana reduziu. Então você precisa entender o que está acontecendo e você talvez precise, não era 10 quilos que eu quero perder, talvez sejam 15, porque eu posso. Então eu tive uma descoberta. Então o processo de acompanhar, dentro de empresas se usa muito dashboard, usa muito painéis de indicadores. Na sua empresa, se você não tem painéis de indicadores, dificilmente você vai fazer gestão no papel de pão, na cabeça. Eu sei tudo na minha cabeça, esquece isso, você precisa ter indicadores. Então, medição. Assim como eu vou medir pela balança se eu estou emagrecendo, pela fita métrica, se a minha circunferência está em linha com aquilo que eu me coloquei como objetivo, numa empresa, no negócio, é a mesma coisa. Raul, e na minha carreira, como é que eu faço esse checkpoint? Como é que eu vou avaliando se eu estou crescendo ou não? Na carreira tem indicadores que eu uso muito nas mentorias, quando eu faço mentorias individuais principalmente, com executivos ou com profissionais que queiram ter uma mentoria de alavancagem de carreira. Tem vários indicadores intangíveis, inclusive, mas que você pode tornar tangíveis. Conexões, oportunidades, reuniões que você não era convidado, literalmente entrar em alguns projetos que você nunca tinha sido convidado. Tudo isso eu estou trazendo nessa aula para que você veja isso e leve para a sua vida. Então, o terceiro erro das pessoas que querem compor uma meta é não tornar ela capaz de ser medida e acompanhada.
Então, numa empresa, eu vou usar com indicadores, com dashboard, com planilhas. Na minha vida pessoal, eu vou trazer aquilo que eu quero mudar, eu preciso medir isso, preciso sentir, como eu falei, quero emagrecer, eu preciso sentir na balança que eu estou emagrecendo, eu preciso sentir nas minhas roupas que eu estou emagrecendo. Se eu estou falando de carreira, eu preciso perceber que o meu comportamento, as minhas movimentações, as minhas conexões estão me levando para lugares que eu nunca fui. Talvez você vai ser convidado para almoçar com pessoas que você nunca tinha sido convidado, vai participar de reuniões e projetos que nunca foi convidado. Então, os 3 principais erros para se compor uma meta é falta de clareza, definir metas irracionais, intangíveis, aquelas metas que só coloca para dizer que tem meta, e não acompanhar essas metas. Ponto. Raul, como eu resolvo isso? A meta, para ser clara, você precisa responder para que eu quero, para que serve, para que é importante, como eu vou medir, é viável, em quanto tempo. Para definir uma meta que é realista, se é desafiadora, eu consigo mapear quais recursos eu preciso ter para poder atingir a meta? Sim, então fechou, eu consigo medir, eu consigo dizer que eu sou capaz, seja usando recursos que eu tenho em estoque, seja usando recursos que eu vou comprar, seja usando recursos que eu vou aprender. Definir agora que tem como chegar, né? Então esse processo todo de definir a meta, se você estiver participando num time de uma empresa, o que mais acontece, e eu vivi isso muito, foi onde foi meus cabelos, tá, gente? Vamos compor uma meta. Todo mundo tem um desejo, tem um caminho. Mas ser transparente com as pessoas. Mostrando, não vou colocar a meta apenas para sacanear a equipe e dizer assim, ó, vou colocar a meta lá em cima e se virem. Não funciona. É uma meta tangível. Ou a gente precisa crescer faturamento. Tá, chefe, quanto? Quanto eu preciso crescer de faturamento? Quais serão os caminhos? Aonde eu preciso mudar? Eu preciso ter isso muito claro. Ou pior, nós estamos crescendo, vendendo mais, vendendo menos. Cadê o número? Cadê a tangibilidade? Cadê as reuniões de acompanhamento? Cadê alguém colocou aqui, passou por mim aqui o feedback. Cadê o feedback que está indo bem, está indo mal? Se não tiver acompanhamento, se não tiver um ajuste de entender por que ganhamos e por que perdemos, morreu. E aqui vai uma reflexão. Entendemos os 3 problemas de compor uma meta. A meta tem que ser clara, tem que ter objetivo. Ela tem que ser alcançável e desafiadora. E ela precisa ser acompanhada. Ela precisa ser medida. Ponto. É tão óbvio quanto as pessoas não fazem um óbvio. As empresas não fazem um óbvio. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser feito. E as pessoas preferem complicar do que fazer o óbvio. Eu sou fã do óbvio, eu sou apaixonado pelo óbvio. Se todo mundo fizesse bem feito, quem diz lá em casa, o arroz com feijão, meu amigo, muita coisa estaria ótimo. Vou dar um exemplo, vou provocar vocês aqui. É óbvio que todos vocês aqui precisam se alimentar bem e fazer exercícios, dormir 8 horas, beber muita água, sempre estar estudando, buscando um curso de aperfeiçoamento, buscar crescer na carreira, nos negócios. Para os homens, lembrar do aniversário de casamento da esposa, do casamento, lembrar do aniversário da esposa, tudo isso é óbvio. Quantos de nós deixa isso passar? Quantos de nós deixa passar de cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente? Quantos de nós, dentro das empresas, negligenciamos pequenos processos e depois descobrimos que tem uma bomba atômica para resolver? Quantos vendedores não fazem o óbvio, que é prospectar leads qualificados, não fazem o processo de qualificação de leads, não controla o seu pipeline, não controla o seu funil de vendas, não preenche o CRM? Quantos vendedores passam por isso? Quantos operacionais negligenciam seus custos menores, seus custos fixos? Quantas pessoas estão na zona de conforto de relacionamentos? Quantos pais não beijam, não abraçam os filhos, achando que por dar comida, teto já está resolvida a vida? Quantos casais não reservam um minuto para si, para cuidar um do outro? Ah, eu estou com 10, 15 anos casado. Não importa, o óbvio é, você precisa fazer manutenção. Então, o óbvio precisa ser dito. E nesse sentido, eu preciso falar para vocês, quando a gente fala de negócios, de carreira, de meta, de evolução, meta tem que ser clara, para onde está indo e quanto tempo. Precisa ser tangível. Eu tenho recursos, se eu não tenho recursos, eu sei quais são, se eu tenho conhecimento, se eu não tenho conhecimento, eu sei qual eu preciso. E por fim, eu preciso acompanhar, eu preciso medir, eu preciso ter certeza que eu estou indo para o caminho certo. Se no meio do caminho eu descobrir que eu preciso ajustar alguma coisa, ajustar meta é sinal de inteligência. Quando eu digo que ajustar meta é sinal de inteligência, eu não estou dizendo, de novo, para aliviar para o vendedor, para aliviar para quem tem custos. Eu estou dizendo que ajustar meta é sinal de inteligência. Por quê? Porque se a tua meta foi composta da maneira que eu estou te falando, tu entendeu uma coisa. Que toda meta vai te gerar um conhecimento novo. Porque se você soubesse como atingir essa meta, você já teria atingido.
Vou repetir. Se essa meta, esse sonho, esse desejo que você tem para o seu negócio, para a sua vida, para a sua carreira, você já soubesse como atingir, a pergunta é, por que você não fez ainda? A lógica diz porque eu não sei como fazer. Porque eu não descobri como fazer. Porque eu não criei o processo para fazer. Então, quando eu estou desenvolvendo o meu processo em direção à meta que eu defini, é natural descobertas. Aqui vem uma dica importante aqui. Se eu estou descobrindo algo, e a partir dessa descoberta, o meu alvo, ele muda de posição, eu preciso ajustar a meta. Muitas empresas tradicionais, muitas pessoas mais fechadas são contra isso. O que a experiência me trouxe, o que a experiência me deu? Que eu preciso ter metas ajustáveis. Ajustáveis. E de novo, meta ajustável é sinal de inteligência. Por quê? Porque eu não vou ajustar a meta porque alguém molhou o dedo e viu para que lado vai o vento. Não. Existe um fato, e existe um fato que é relevante, e a partir desse fato eu preciso sim ajustar minha meta. Isso vale para cima quanto para baixo. Vou dar um exemplo simples. Nosso país nos últimos tempos tem sofrido com enchentes, com intempéries do tempo. Legal, as empresas que estão envolvidas nesses locais, nessa geografia, elas foram impactadas. Muitas delas vão recuperar os seus processos. Percebem que as metas precisam ser ajustadas? Eu não posso publicar uma meta e manter ela diante de algo que eu não controlo. Eu preciso ajustar. Por quê? Porque daí eu não volto no erro 2, que é ter uma meta para desmotivar as pessoas. Eu preciso ter uma meta, primeiro, que dê um certo frio na barriga na turma, mas que mantenha a turma motivada para buscar. E o papel de liderança é fundamental para isso. Manter as pessoas engajadas em direção à meta é papel do líder. E aqui entra a minha segunda dica, que não está aqui nesse contexto de erros, mas é fundamental. Toda e qualquer meta precisa de liderança, precisa de gestão. Gestão é medição, liderança é influência. Lembrando sempre que meta determina comportamento. Se tu definiu o que tu quer fazer da vida, tu vai se comportar em direção àquilo. Se tu quer ser mais saudável, tu vai ter um comportamento mais saudável. Se tu quer ser uma pessoa que quer crescer intelectualmente, você vai ter um comportamento nessa direção. Se a tua empresa quer crescer faturamento, adivinha onde você vai colocar força? Na sua venda, no seu processo de conversão. Se você precisa aumentar margem, não necessariamente na venda, mas talvez você tenha que ter processos mais ajustados para reduzir custo e aumentar margem. Se você quer ter uma carreira de crescimento, naturalmente, conexões, network, formação e posicionamento precisa ser composto, o seu comportamento vai mudar. Então, tudo isso define que meta mexe em comportamento. A partir desse movimento, a liderança, que é um papel que influencia pessoas, líderes influenciam pessoas, líderes influenciam comportamentos. Se as pessoas estão se comportando da maneira errada ou ao contrário da meta da sua empresa, da sua família, do seu negócio, seja do que for que você lidera, é papel do líder ajustar esses comportamentos. Como ajusta? Olhando para aquilo que a gente definiu e concordou de meta. Lembrando que meta define comportamento. Ajusta e orienta as pessoas através de feedback, através de reuniões, através de conversas. E a partir dali, as coisas vão indo para o trilho. Esse é o papel de quem? Do líder. É natural as pessoas não terem isso sozinho quando a gente fala de time. É normal, como se fosse um técnico. Nós combinamos uma coisa no treino, treinamos, entramos em campo e a galera lá, o lateral não cobre, a saída de bola está sendo no chutão, não importa o que está saindo de errado em relação ao que a gente combinou. Ou a gente percebeu uma estratégia que a gente treinou e o time adversário mudou um pouquinho e nos bloqueou. O que a gente precisa fazer? Um pequeno ajuste de meta. Esse é o papel do líder verificar isso. Raul, e quando for individual, é uma meta minha e eu estou fazendo sozinho. Você, enquanto líder, precisa se autogerenciar. Aquilo que você definiu de meta, você precisa olhar para os seus steps, que aqui vem a terceira dica. Cada meta é um caminho. Eu vou usar uma palavra, um termo que eu não gosto, do ponto A para o ponto B. Tá? Ou do estágio atual para o estágio futuro. Durante essa caminhada, você concorda que numa maratona, numa corrida, sempre tem um primeiro passo? Primeiro giro da roda? Primeiro movimento? E aqui vai uma dica que mais de 25 anos me ensinaram. Sair da inércia é o pior problema. Eu vou repetir. Sair da inércia é o pior problema. Ou seja, os primeiros passos, os primeiros movimentos são e serão sempre, sempre, sempre os mais desafiadores. Para quem já fez regime, para quem já começou a fazer um exercício, para quem começou um projeto, para quem começou um processo novo, foram os passos mais difíceis, os primeiros. E isto
É algo de maneira muito óbvia, mas de novo, o que as pessoas começam a se perder? Começam a medir a expectativa de chegada pelo início. Se a tua estratégia estiver correta, se a tua meta for clara, se ela for tangível, se tu descobriu qual conhecimento ou recurso você precisa para atingir a sua meta, os seus primeiros passos naturalmente serão os mais difíceis, serão os passos de descoberta. E como é que a gente trabalha isso? Toda meta você tem que quebrar ela no menor indicador possível. No menor indicador possível. Vou fazer uma brincadeira de novo, porque eu acho que a balança eu acho que mais deixa todo mundo na mesma página. Se você quer emagrecer, qual é o menor indicador de uma balança? Grama. A grama, o graminha ali, né? O menor indicador. Vamos pensar assim. Então, você vai colocar metas diárias de grama. Depois você vai botar metas semanais de quilo. Para que você possa, no dia, chegar no final de semana e ter uma composição. Por quê? Porque quando você coloca passos menores, você vai entendendo os ganhos do percurso. A maioria das pessoas pensa assim, eu tenho que reduzir 10 quilos. Passaram 5 dias, ela perdeu 2. E ela desanima. Mas ela não percebeu que do zero que ela tinha perdido até aqueles 2, teve uma evolução. Então esse é um processo que precisa ser treinado. Vale para times, vale para individual, vale para tudo. Então é o método cartesiano, dividir na menor unidade possível. Então aqui a dica para compor uma meta, ser clara, ser objetiva, ser tangível, ser alcançável, descobrir qual recurso eu preciso, medir isso e ter na cabeça, eu preciso quebrar essa meta no menor indicador possível. Então se você tem uma meta mensal, quebre por semana. Definiu a meta por semana? Quebre por dia. E se for possível, quebre essa meta de dia por hora. E é assim que a gente começa a compor a nossa meta e começa a exercitar a composição de meta. Essa aula que eu estou gravando de meta é para que você veja e reveja quantas vezes for preciso esse conceito. Por quê? Porque na hora de definir uma meta, não adianta chutar. Na hora de definir uma meta, não adianta dizer assim, eu quero ir para o sul. Beleza, em quanto tempo? Para qual estado do sul? Para qual cidade do sul? Em quanto tempo? Com quem? De carona, de ônibus, de trem? Como você vai? Por que você não foi ainda? Porque eu ainda não tenho dinheiro, então eu preciso ter recursos para isso. Então você vai compondo uma meta. Isso vale para a sua vida, isso vale para a sua empresa, isso vale para a sua carreira. Definir metas não é só dizer para onde estou indo e como eu vou, não sei o quê. Tem que montar uma estrutura. E o que eu estou dizendo para vocês aqui são dicas fáceis e óbvias. E por isso que essa aula vai ficar leve, porque ela não é técnica, ela é conceitual. Se você entender que para definir uma meta ela precisa ter clareza, é simples. Quanto, em quanto tempo e quem? Quanto, em quanto tempo e quem? Por que em quanto, Raul? Porque eu preciso tangibilizar isso. Em quanto tempo? Eu preciso definir o tempo, não ficar ad eterno trabalhando, vai ficar um looping. E quem? Quem é o dono do processo? Quem é o dono? Quem responde por esse processo? Raul, se for numa empresa, talvez tenha vários donos. Se tu usar aquela dica que eu acabei de falar, de quebrar a meta em vários pedacinhos, você vai descobrir que cada pedacinho, talvez cada passo dessa meta tem um dono diferente. Tem um dono diferente. Se você for limpar a sua casa em família e der uma tarefa para cada um, a meta de todos é limpar a casa, organizar a casa. Se cada um pegar um pedaço dessa limpeza, você terá uma distribuição da mesma meta. Então você vai quebrar essa meta em várias pessoas, são vários donos. Então essa composição é o que vai te dar condições, por exemplo, de definir quais recursos você precisa para que você possa naturalmente atingir seus resultados. Bom, dito isso, eu quero fazer um resgate aqui desde o início do nosso bate-papo aqui, que começou às 8 da noite. Definir meta não é um chute. Definir meta não é um chute. Definir meta tem um processo. E eu falei aqui dos 3 principais erros que as pessoas cometem. A primeira é não ter metas claras e objetivas. O segundo é não definir metas realistas, tangíveis, que são capazes de medir. E o terceiro é não acompanhar, não ajustar. Nesse sentido, eu te trouxe aqui como fugir dessa armadilha. Como eu defino metas objetivas. Pergunte para si próprio, o que exatamente eu quero com isso? Para não gastar energia com o que não vale a pena. Como eu posso medir? Eu defino esse processo. Isso é viável para mim? E por que isso é importante? E qual prazo eu preciso para alcançar? Responde isso. Definir o objetivo da tua meta.
Como é que eu sei que a meta é tangível? Como é que eu sei que a meta é realista? Se eu descubro quais recursos eu preciso para atingir a minha meta. De novo, se eu não atingir a meta ainda porque eu não sei como, eu não sei por que eu não atingi. Então, define, descobre isso, acabou de tornar uma meta viável, possível. Simples assim, não adianta chutar uma meta e matar todo mundo. E se matar e não atingir nunca e só criar uma meta para enganar bobo. E o terceiro processo é acompanhe a meta. Crie um checkpoint. Crie reuniões nas empresas, crie encontros, crie definições, peça feedbacks. Eu gosto de falar muito quando eu define metas de relacionamento, metas de amizade, pede feedback para quem está envolvido nesse processo. Para quem está envolvido nesse processo. É assim que a gente consegue crescer, recebendo feedbacks positivo e negativo. Se a gente estiver indo em direção ao caminho da meta, por que não ajustar se ela estiver meio para o lado ou para o outro? Se eu não souber para onde eu estou indo, se eu não souber qual é o passo 1, passo 2, passo 3, qual é o que eu espero de expectativa, naturalmente, cara, eu vou gastar muito esforço. E aí você vai sofrer da síndrome do polvo de patins. Muito movimento, pouco resultado. Imagina um polvo batendo as pernas com patins para tudo que é lado, não sai do lugar, mas tem muito esforço, muito cansaço e acaba naturalmente não atingindo o seu objetivo por sair do lugar. Então, crie checkpoints, ajuste a meta. E o que eu falei aqui também é, eu preciso quebrar a meta no menor indicador possível. Se você tem um objetivo final, quebre esse objetivo em vários pedacinhos. No passo 1, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e curta o processo. E naturalmente, como eu disse, você vai descobrir coisas que você não viu ainda. Lembrando sempre que se você não atingiu o objetivo ainda é porque você não sabe. E está tudo bem não saber. A meta movimenta você em direção a algum lugar. De novo, meta drive, a meta define comportamento. E assim você consegue ir construindo as suas metas, seja para o seu negócio, para a sua carreira, para a sua vida. Como pai, como mãe, você tem uma meta para colocar em relação aos seus filhos? Em relação à sua espiritualidade? Em relação aos seus negócios? Quais metas você consegue colocar? Claramente falando. Quais ações? Quem são os donos? Em quanto tempo? É isso que eu estou falando aqui hoje. É disso que eu estou falando hoje aqui. E a maioria das pessoas tem muitos sonhos, muitos desejos. Muitas empresas têm vontade de crescer, de aumentar suas vendas, de reduzir seus custos, aumentar suas margens, mas não sabem construir metas. Isso fica uma insatisfação absurda. E a meta, ela precisa ser algo que te movimenta, que te motiva, que te engaja e que literalmente te ajuda a aprender algo novo, a crescer. Não adianta ter meta e dizer que tem uma meta apenas para dizer que tem um número. Ela precisa transformar a sua vida, ela precisa transformar o seu corpo, precisa transformar os seus negócios, precisa transformar o seu comportamento. E é disso que eu venho falando, venho dizendo para vocês. Essas 3 dicas que ficaram gravadas aqui, veja e reveja. Passei para vocês aqui coisas óbvias e, de novo, o óbvio precisa ser dito. A maioria das pessoas foge do óbvio. A maioria das pessoas não quer falar o óbvio. Por quê? Porque o óbvio é fácil. O óbvio é fácil, o óbvio não é difícil. O que eu faço? Eu complico a coisa para poder fugir. É uma fuga natural de profissionais, de casais, de famílias, de pessoas. Eu vou finalizar, como eu falei muito de pessoas que querem emagrecer, né? Correr na rua é de graça. Reduzir, fechar a boca um pouquinho para comer menos é de graça. Se você quiser pegar a vitamina D, é pegar um sol. Se você diz que não tem tempo, a hora que você infartar, você vai achar tempo para fazer uma caminhadinha. Por que eu estou provocando assim? Porque tudo isso que eu estou falando é óbvio. E por que as pessoas não fazem o óbvio? Porque o óbvio é simples. O óbvio é claro. O óbvio é leve. E as pessoas querem complicar as coisas. Empresas são feitas por pessoas. Vendas são feitas por pessoas. Carreiras são feitas por pessoas. Famílias são feitas por pessoas. Se você não tiver um planejamento com meta definida, não tem jeito. Não tem jeito. Nada sairá do papel e você sempre colocará a culpa em alguém. No tempo, no parente, na condição social, no concorrente, nos empregados, nos colaboradores, na tua fé. E na verdade tudo que eu estou falando para vocês, nós já temos recursos, que é a nossa capacidade de pensar, processar e entender que tudo que eu preciso na vida é fazer o óbvio. Meta é sobre óbvio. Meta é sobre fazer o óbvio. E é isso que a gente tratou hoje aqui. Gente, estou chegando no fim do meu bate-papo. Foi um prazer para quem passou por aqui, para quem vai ver isso gravado. Foi um prazer. Vi um monte de gente aqui
Também, igreja, um abraço para Carral. Minha honra estar lá no Carral com a turma, viu o Fabiano, viu o pastor passando por aqui também. Abraço, beijo no coração de vocês, que Deus cuide de vocês. A média do Rio de Janeiro deve estar muito mais quente que aqui, gente de Porto Alegre, gente de São Paulo, e gente passando aqui lá do Mato Grosso, no Nordeste. Gente, muito obrigado por quem teve o carinho de estar comigo aqui. E para quem vai ver essa live gravada, vai ver essa aula gravada, aproveite o conteúdo, coloque em prática e me diga se deu certo ou não. Porque o óbvio precisa ser dito, mas também precisa ser feito. Forte abraço, um beijo no coração de todos vocês e que Deus cuide de vocês, da família de vocês, um resto de semana maravilhoso e de realizações. Beijão, forte abraço, gente.